Êxodo 20, verso 8, 11, diz assim: lembre-se do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco, também com as nossas crianças e adolescentes. E nessa hora, abre o nosso entendimento ainda mais para ouvirmos a Tua palavra. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Você pode se assentar. Nós estamos numa série chamada Os 10 Mandamentos. Vocês que nos visitam podem olhar a primeira parte dessa série já online nas mídias sociais, onde nós começamos primeiro ali avaliando os 3 primeiros mandamentos sobre não terás outros deuses, não se prostrará, não farás para ti imagem para essa prostração, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E hoje nós chegamos no 4º mandamento, que é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando nós pensamos no sábado, às vezes nós associamos esse texto à comunidade judaica que recebeu essa missão de guardar o sábado. Nós, na parte cristã, associamos isso a adventistas do 7º dia que guardam esse dia. Associamos isso a judeus crentes em Jesus que mantêm ainda também esse mandamento. E a pergunta é: qual será a importância desse mandamento na nossa vida, nos dias de hoje? O 4º mandamento, ele nos fala sobre a importância do tempo. E o tempo, e um tempo específico chamado, sim, Shabat, o sábado, no ciclo, na rotina da vida. Agora, o que sempre me chamou a atenção é que o Shabat, o sábado, ele foi santificado, como nós lemos, por Deus. Mas essa santificação que nós lemos aqui em Êxodo, já falando do decálogo, dos 10 mandamentos de Moisés, aqui já é a repetição disso. Porque, na verdade, a primeira santificação aconteceu ainda anteriormente à lei. Então você poderia dizer que a santificação do Shabat, ela é antes da lei ser dada ao povo. E quando isso aconteceu? Aconteceu isso em Gênesis capítulo 2, verso 2. Lá na origem, logo após a criação, você vai ler em Gênesis 2:2 que no 7º dia, no Shabat, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, ele descansou de todo o seu trabalho. A primeira parte desse texto é complexo, porque aqui a gente pode fazer a pergunta: então Deus se cansa? Então ele fica cansado ou ele estava dando um exemplo para nós? São paralelos que às vezes a gente faz na Bíblia, assim como você fala, Jesus então, o Filho de Deus, Deus na terra, Deus encarnado, o Verbo, precisava se batizar ou nos deu o exemplo? São coisas que nós aprendemos da palavra de Deus. E esse Deus aqui então, mostrando nesse texto lindo, descansou de todo o seu trabalho, verso 3, então Deus abençoou o 7º dia e santificou. Santificou porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Então, o Shabat, ele é o primeiro item, o primeiro gesto, ação de consagrar, fazer santo algo na Bíblia, é o tempo. O tempo específico, o 7º dia que ganhou essa consagração. Porque o tempo é importante. Você vive num tempo que você desconhece, eu também desconheço, eu não sei quantos dias eu viverei, nem você sabe quantos dias você viverá. Você habita num tempo e num espaço, num tempo e numa região. E Deus chama a atenção desde a criação, dentro dessa nossa finitude aqui na terra, que o tempo é importante, faz desse tempo algo santo. E esse algo santo, esse dia que tem razões para ele acontecer, ele ganhou expansões que vieram do movimento farisaico, posteriormente rabínico, que criou
nesse mandamento, nesse conceito, o que eles chamam de cercas de proteção. O que significa uma cerca de proteção? Para eu não correr o risco de eu quebrar o mandamento, os rabinos então fazem colocam literalmente essas cercas, essas barreiras, para ninguém chegar nem perto do quebrar o mandamento. Seria mais ou menos assim, se por acaso houvesse um mandamento, não toque esse controlador, a ideia seria, esse controlador fica aqui na minha frente, era só então eu não tocar. Ele pode ficar aqui, se eu não tocar, eu estou cumprindo o mandamento. O que seria uma cerca? Falar, pegue esse negócio aqui e coloque longe dos seus olhos. Porque daí eu já não corro o risco de tocá-lo. Aí vem uma outra geração rabínica que fala assim, olha, não só deixa ali atrás, pegue isso aqui e coloque lá bem longe de você. Porque daí fica ainda mais difícil, porque se eu virar de costas, eu não vou vê-lo. Aí vem uma terceira camada de rabinos e fala assim, não, pega esse controle agora e dá para alguém levar e sumir com ele. Depois você entrega lá na Carmelita. Porque daí não tem jeito de você quebrar o mandamento de tocar ali no controlador. E assim foi feito com o Shabat, de maneira que hoje, lá no bairro de Higienópolis, onde nós temos uma grande e querida comunidade judaica, quem mora em prédios onde tem muitos judeus, participou certamente de uma reunião ali na Assembleia para que fosse instalado o Sha'on Shabbat. O que significa isso? O relógio ou o timer do Shabbat no elevador, para que o elevador suba e desça sem ninguém ter que apertar o botão. Porque nessas cercas, apertar o botão virou lei que não pode ser quebrada. Agora, está escrito no texto que apertar o botão do elevador... Não. Como não está escrito um monte de outras expansões que foram feitas, com o intuito de proteger, mas fazendo o sábado virar um peso. É por isso que se você ver lá no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, no capítulo 2, 23, nós temos ali uma história sobre essa expansão e sobre como Jesus enxergava o sábado. Aconteceu que certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal, enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher espigas. Por quê? Porque tinham fome. Os fariseus lhes perguntaram, veja bem, por eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. A lei, a expansão, você não pode colher, você não pode fazer nada. O que fazer então diante da fome? Ele respondeu, olha que lindo. Vocês nunca leram o que Davi fez quando seus companheiros estavam em necessidade e em fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, daí ele dá a data, ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da presença, o que era permitido apenas para os sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. E aí, como todo mundo deve ter se perdido ali na história dele, principalmente aqueles que não sabiam dessa menção, ele disse, bom, para resumir o negócio é o seguinte... O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para promover esse momento de descanso, de pausa, e não o contrário. E vocês transformaram isso no contrário. Agora a agenda é muito pesada. Agora a agenda traz uma série de dificuldades nessas expansões, nessas cercas, como eu exemplifiquei. E aí o verso de 28 conclui dizendo, assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. É bom falar também que dentro da mesma tradição judaica, hoje, muitas coisas foram ampliadas com o passar do tempo. Então, se alguém hoje estiver, por exemplo, correndo um risco de vida, automaticamente eles vão falar, você pode quebrar todas as leis para socorrer uma vida. Um dia eu conversando com um rabino, cutucando, era meu amigo, não se preocupe. Eu falei assim, mas e se você estivesse numa floresta perdida e se houver lá um porco para comer e chegar num sábado e só tem um porco? Seriam 2 quebras, então. A resposta dele foi muito bonita e muito sábia. Ele falou assim, para preservar a vida, vale qualquer coisa. Valeria quebrar o Shabat e comer o porco, fazer o pernil naquele dia, se não houvesse nada. É só para você entender como essas leis são vistas e percebidas e interpretadas. De volta para o sábado, já então que o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem tivesse essa pausa, nós entendemos e podemos discernir que o sábado foi então feito santo, santificado, para promover descanso, para promover renovo, para promover reflexão, para promover gratidão, espiritualidade, família. Em uma palavra, é um momento de você dar um reset semanal antes da próxima semana.
É um momento para você lembrar do Deus Criador, da criação. Porque aí você reconhece o princípio, o conceito. Deus criou em 6, descansou no 7º. É um detox semanal. É uma celebração da vida. E aí, como isso mudou na história da tradição judaico-cristã? Após a ressurreição de Jesus, que aconteceu no primeiro dia da semana, que se chama para a gente domingo, o domingo, com o passar do tempo, foi adotado como o dia da celebração cristã. E por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo, porque Jesus apareceu várias vezes no domingo, e porque a primeira comunidade se reunia no primeiro dia da semana, e isso continuou como parte da história. Quando você lê os pais da igreja, eles vão mencionar de novo o domingo, o domingo, o domingo. E aí ele entrou nesse calendário. Então os judeus primeiros que creram em Jesus, lá no primeiro século, eles celebravam certamente o sábado e certamente no domingo. Quando você vê judeus que moram, religiosos no Brasil, eles falam assim, que bom morar no mundo ocidental, porque daí a gente continua celebrando o sábado e também não trabalha no domingo. Porque quando você tem que trabalhar, e eu lembro quando eu morava no Oriente Médio, era assim, trabalhar no domingo é muito engraçado, dá um shift assim na sua cabeça, fala, não tá certo esse negócio. Mas é o dia, lá é a segunda-feira. Então, trazendo diretamente para nós, de maneira bem prática, o que a gente deve fazer diante disso? Primeiro, entender o conceito. O conceito, então, inicial do Shabat, antes mesmo de entrar nos 10 mandamentos, é esse conceito de descanso. Lembrança da criação. Lembrança do exemplo de Deus que nós precisamos descansar. Nós vivemos num mundo caótico. Nós vivemos num mundo que agora as coisas funcionam, principalmente em cidades grandes, o tempo inteiro, 24 horas, e as pessoas não têm mais tempo, ficam correndo. O fim de semana, às vezes, acaba sendo mais estressante do que a própria semana. Então, a minha segunda sugestão é estabeleça uma pausa semanal. Quando você vai fazer isso? Problema seu. O ponto aqui é o conceito. Se você perguntar para irmãos que sofrem perseguição em alguns países, tem alguns países, como a vigia é muito forte no domingo para que cristãos se não reúnam, eles determinaram que segunda-feira agora é o dia deles. Por quê? Para sobreviver e para continuar se reunindo. Se você, como eu disse, falar com judeus que creem em Jesus, eles vão reunir-se no sábado, tranquilamente. Por quê? Porque dentro da cabeça deles é isso que faz sentido, não tem problema algum. O ponto aqui é entender o conceito. É a pausa. É a pausa para eu prestar atenção naqueles que estão ao meu redor, na minha casa. Quando eu lembro do Deus Criador, eu lembro que Ele tem o controle do planeta, do universo em suas mãos. Isso tem que pacificar minha alma. Nessa semana nós assistimos com horror o assassinato de Charlie Kirk. Um cristão americano que promovia debates abertos nas universidades, provocando pessoas para pensar. E não simplesmente receberem narrativas da mídia e viverem nos seus malucos protestos. E eu cito isso primeiro em memória e em oração pela sua família, porque deixou 2 crianças e uma esposa. E isso é sempre terrível, triste. Ore pela família do Charlie Kirk, que ficou desse assassinato político, religioso. E por que eu estou citando ele aqui? Porque em uma das suas falas ele disse que ao conviver com Israel, ao conviver com seus amigos judeus, ele decidiu que toda sexta-feira ele desligava o seu telefone no final da tarde para ligá-lo somente no sábado, quando a noite chega. Consegue esse desafio? Tem gente que já está tremendo, já está amarrado, Senhor, não. Consegue desligar o telefone na sexta-feira à noite, falar, agora é só minha casa, agora é só minha família, vai ser ligado o infeliz, vai ser ligado só sábado, quando anoitecer. Para os judeus, sabe quando acaba o Shabat? Quando eles enxergam 3 estrelas no céu. Aí você fala, pastor, e se estiver nublado? Eles têm os cálculos do pôr do sol, do fim do dia, do início do dia, então eles passam os horários para a comunidade segue aqueles horários e aí
liga tudo de novo à vida. Mas eu queria te dar esse challenge, esse desafio. Experimente fazer isso sexta-feira. Desligue seu telefone lá pelas 6 horas e fala adeus, até às 6 horas do sábado. Se você tiver surto, chama algum irmão para orar por você. Porque eu vou desligar o meu, então eu não vou te atender. Porque a ideia é eu fazer esse detox, deixa eu parar um pouco. A terceira sugestão é uma sugestão de parar nesse tempo para olhar para a sua família. Você sabe o que todo pai religioso faz com seus filhos no Shabat, e com a sua esposa e com a sua casa? Ele coloca a mão na cabeça dos seus filhos e vai dar a bênção sobre a filha, a bênção sobre o filho. Vai ser o dia de perguntar como é que foi a semana, o que aconteceu. Conversa, tempo juntos. É um dia que, inclusive, mulheres, escutem essa. Os maridos costumam cantar o Provérbios 31, que fala sobre o quê? Mulher virtuosa, quem acharás? Eles cantam para elas essa música. Eu já participei várias vezes dessa cerimônia, é muito engraçado, porque elas ficam lá olhando, né? Eu até fico bagunçando, assim, poxa, mas manda ele lavar a louça lá também, não deixa tudo para você, não. Porque lá fala sobre essa mulher que faz tudo, ela é multifuncional, é multitarefas, é um negócio do outro planeta. Então separe esse momento para você prestar atenção na sua casa. Prestar atenção no silêncio da sua casa. Para os judeus, o sábado não tem nem televisão. Imagine você passar aí, então, 24 horas sem telefone, sem televisão, sem série do Netflix. Para você ver como a gente está viciado. Como a gente está viciado nessa. A gente não consegue desligar. E dessa forma, fazendo isso, nós estaremos simplesmente nos conectando com o Deus Criador, conectando com as palavras de Jesus, que sim, foi feito esse dia para o homem. Dando esse conceito para nós, e eu repito, independente do dia que você quiser. Então, o meu conselho com muito amor e torcida, para que essa série, os 10 mandamentos, não fique só lá, aquilo lá é lei, não, é um pouco mais profundo. Reveja a sua agenda, então. Reveja a sua pausa semanal. Pare, pause, celebre. Saia do caos, do fazer sem parar, fazer sem parar, fazer sem parar. Não tenha dúvidas que você vai ver isso. Esse equilíbrio vai abençoar a sua casa. Vai dar tempo de mesa, tempo para conversar, tempo para celebrar a fé, tempo da comunhão dos irmãos. É o que nós fazemos nos nossos encontros dominicais. Que alegria para mim é saber que sexta-feira os adolescentes estão aqui à noite celebrando. Que alegria para mim é ver os jovens no sábado celebrando. Que alegria é ver domingo. Pela misericórdia de Deus, que somos um país que ainda tem liberdade religiosa. Por quanto tempo só Deus sabe. A sua saúde mental e a sua saúde espiritual serão beneficiadas se você discernir que há tempo para todas as coisas, incluindo esse conceito do sábado, de descanso. Preste atenção, que celebra a criação e celebra a nova criação. A criação do universo e a nova criação através de Jesus, que morreu antes do sábado começar, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Interessante isso. E Ele nos convida para essa vida equilibrada, de celebração e missão. Concluindo, o descanso, a pausa, as celebrações que podemos ter com nossa família, com a nossa igreja, representam não só esse ato de saúde, de obediência, mas um ensaio para a eternidade. E eu termino com 2 textos. O primeiro, Hebreus capítulo 4, verso 9, que diz: assim, olha que lindo, assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Percebe o ensaio? Ainda resta um dia, quando não vai ser só um dia, vai ser um descanso sabático, um shabat eterno. Pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu.
Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso sabático, a fim de que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de obediência. E o último texto, em Apocalipse 21, verso 3 e 4. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. O santo e eterno Shabat. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem dor, nem choro, pois as coisas antigas já passaram. Preste atenção na vida e no tempo que Deus tem te dado. Preste atenção. Viva com significado. Honre a Deus com o seu tempo e a vida que Deus tem te dado no tempo de vida que Ele há de conceder.